Hello! Opa! Miló Podcast no ar! Olha a gente aí! Moleque, Felipe Pé! A gente vai ter música nesse programa, eu já te falei isso. A gente vai ter música. Meu amigo Evandro! E aí, Felipão? Evandro Charles! Moleque, eu vou te falar, eu tô meio cansadão. Tu tá cansado, tá com a cara de cansado. Você sempre fala isso, eu nunca espero de diferente de você. Mas eu tô meio cansadão, tá ligado? Ó, esse programa não tá indo, não, esse especificamente não vai ao vivo pro ar. Alguns a gente tem feito aí. Exatamente. E no momento dessa gravação é uma sexta-feira pré-carnaval, né, Felipe? Pré-carnaval, exatamente. Eu tentei algumas várias gravações nesse dia. E eu tentei algumas gravações pro carnaval. Acabou não rolando. Isso. Então a gente vai ter um tempinho aí sem gravação. Exatamente. De repente para fazer um trabalho de produção, talvez um trabalho de casa, quem sabe, dar uma descansada, né? Isso aí. Mas eu tô cansado, sabia, mano? Pô, imagina. Que bom, glória a Deus, pô. Mas a gente se renova a cada dia, porque a misericórdia do Senhor. É isso aí, meus amigos. Até o cansaço a gente tem que agradecer a Deus, mano. Sejam bem-vindos ao Miló Podcast. Muito bem-vindos. Vocês são a identidade desse programa. É isso. Não é isso, Evandro? É isso. E como a gente sempre fala, a gente precisa que você aí caminhe com a gente, beleza? A gente precisa, porque quando você vem com a gente alcança mais rápido o nosso objetivo, a gente vai mais forte, a gente vai mais longe e mais pessoas também ficam por dentro do conteúdo, não é porque a gente faz não, mas um conteúdo incrível, diferente, sem religiosidade, um assunto bem fora da caixinha, sabe, mano? Então, vem com a gente. Isso aí. Nos ajuda, beleza? E lembrando que você pode curtir, compartilhar, ativar o sininho e fazer parte desse programa através do comentário. Não é isso, Evandro? É isso, comenta, compartilha, dá o seu like, ative as notificações, faz tudo que tem que fazer aí para poder ficar por dentro de novos episódios, de novos conteúdos e tudo mais. E Felipão, hoje, como todos os programas, promete. Sempre promete. Cada convidado de garbo, elegância, inteligência. É verdade. Carregada. Tu já parou pra pensar, por exemplo, qual o tipo de personalidade você possui, cara? Rapaz, hoje não mais. É mesmo? Mas quando eu era mais novo eu pensava bastante. É mesmo? É. Eu nunca pensei. Eu pensei... Eu tive uma amiga que fazia uns traços de personalidade, estudos, né? Eu sempre parei pra pensar assim, cara, eu sou muito extrovertido. Era só o que eu imaginava. Eu gosto de suprar frentex, não tenho tanta vergonha. Nessa época ela me definiu como bonachão e amigo. Não sei se é bom ou não. Na época eu não entendia o que era bonachão. Achava que ela tava falando da minha gordura. Ser bonachão... Eu sempre fui gordão. Não, ser bonachão é legal. Ser bonachão é legal, cara. Eu sei. E nem tô falando que você é bonachão, porque eu não te acho bonachão, não. Amigo eu acho que tu é. Amigão e tal, mas bonachão não acho não. Sabe o que é bonachão? Qual a definição de bonachão? Então, bonachão é aquele cara que deixa você confortável. Eu acredito que seja isso. Então. Um cara que abraça, que é amigo. Vamos perguntar pro nosso convidado. Exatamente. Pra saber se ele sabe. A gente tá aqui. Meu amigo, vamos bater os rufos tambores. Eu ia falar bater os tambores, mas ia ficar estranho. Vamos rufar os tambores. Michel! Olha aí, Michel! Seja bem-vindo, meu amigo. É muito prazer receber você aqui. Você tá bem, cara? Tudo bem? Bonachão é fanfarrão. Fanfarrão, é o nosso fanfa. Então eu sou bonachão. Eu sou meio fanfa. Eu acho que eu sou meio fanfa. Então não tem nada a ver com o que eu falei. Tá aí, pessoal. É por isso que a gente tem que estudar, entendeu, pessoal? Estuda! Eu me acho meio fanfa e eu já fui conversar com uma galera assim, cara, tu me acha fanfarrão? O fanfarrão foi muito compartilhado por causa de um filme aí brasileiro, né? Esse é cara fanfarrão. Como é que é isso? É o Tropa de Elite? É o Tropa de Elite? Então eu não sou fanfarrão, e aí, Michel? não. O fanfarrão. Eu diria que você é um tipo 7 dos 9 tipos de personalidade. O 7, ele é chamado de... Bom, ele é o extrovertido, como você disse, né? Entusiasta. O Evandro, né? O Evandro. O Evandro. Sim. O tipo 7 é um entusiasta. O entusiasta, ele é movido pela alegria, pela felicidade. Não, sim. Ele não gosta, por exemplo, de discutir, de tema ruim. Tem dificuldade de enfrentamento. Se você precisar dizer, meu irmão, não gostei que você fez isso, ele tem dificuldade de fazer isso. Sim. Né? Um problema do tipo 7 é que ele gosta tanto de coisas boas, ele é movido por felicidade e por desafio, né? O problema é a procrastinação. Por quê? Você vai fazer um trabalho, tá? Aquilo que é desafiador, você mata pau. E a parte chata, burocrática, porra, tu não faz.
você empurra com a barriga. Mano, isso aí é... O cara é evidente, hein? Michel é evidente. Italiano ou bom. ele é evidente ou ele maratonou o canal que ele já falou isso aqui. Mas aí, definiu perfeitamente. Você é um tipo 2, é o cara bom, que tem dificuldade de dizer não. Sim. Então é muito comum você ajudar todo mundo e você se ressente porque ninguém te ajuda. Você gostaria de um retorno e ninguém faz isso por você. Mas porque você... Cria expectativa. Você cria expectativa. Eu tô passando na minha vida, passei a criar gatos agora do que criar expectativa. Passei a fazer isso. Mas realmente você tá certo. Então é isso. Dá pra você perceber a personalidade da pessoa, quem estuda um pouco mais isso, né? Nos primeiros 5 minutos de conversa. Sério, cara? Eu tô estudando agora descobrir, não a personalidade, que já é um outro tema, né? Mas o tipo da pessoa pela forma física. Isso é muito interessante, cara. É mesmo? Pela forma física. Pela forma física? Pelo estereótipo. Pelo estereótipo. Se o cara é magro, se o cara tem as costas largas e a parte de baixo fina, ele tem um corpo triangular. Se ele tem um corpo mais arredondado, ele é o tipo oral. Ele é um outro tipo, que é o mesmo que o meu, que é o esquizoide. E aí você tem todas as características. E a teoria de como é que o nosso corpo se formou, tanto no ventre da nossa mãe, e como o nosso corpo se desenvolveu até os 5 anos de idade, baseado no nosso tipo de experiência, de vivência. Tá? Então, por exemplo, porque nós somos esquizoides, nós somos magros com a cabeça grande. A gente nem tem a cabeça tão grande, mas o corpo magro. Nós somos muito mais dados ao intelecto do que às emoções. Nós somos muito mais racionais do que afetivos, emocionais. Por que isso? As nossas mães, muito provavelmente, elas tiveram dificuldade durante o parto. Tiveram uma vida difícil. Tá? Então, nós estávamos no ventre e estava quente e aconchegante. Tá? De repente, a gente se mexeu. Quando a gente se mexeu, a nossa mãe sentiu a gente se mexer. Lembrou que está grávida. Cara, minha vida está tão difícil, como é que vai ser quando esse menino crescer? Meu Deus. Quando ela pensou isso, todo o sangue dela veio para o corpo porque produziu adrenalina, ou seja, o útero que era quente ficou frio. E ela contraiu a barriga, o que era aconchegante ficou duro. Todas as vezes que nós nos mexíamos no útero, o útero deixava de ficar quente e aconchegante, ficava frio e duro. A gente entendeu que todas as vezes que a gente tentava ser no mundo, a coisa ficava ruim. Nós desenvolvemos a sensação de sermos boicotados ao longo da vida, todas as vezes que a gente tentou fazer alguma coisa. Tem a ver com você? Tem, total. Você tá maluco, eu tô espantado com isso, gabinete? Mano. Eu tô espantado com isso. E aí o que acontece? Isso, Michel? E aí o que acontece? O feto, nós ainda no ventre da nossa mãe, a gente pensou o seguinte: cara, todas as vezes que eu me mexo, que eu tento existir no mundo, a coisa fica difícil para mim. O ambiente fica frio e duro, então eu vou me mexer o mínimo possível. Como o nosso corpo estava se desenvolvendo e ele começa no cérebro, e a energia desce pela coluna, a nossa energia se concentrou toda no cérebro, ou seja, a gente mexeu o mínimo possível o corpo. Então toda a nossa energia ela se concentrou na mente, então nós somos muito mais cerebrais do que afetivos. Por isso que o nosso corpo se desenvolveu pouco, a nossa cabeça se desenvolveu mais. Por isso que a gente é magro. O drama dele já não foi no útero, mas foi durante a relação com a mãe, com uns 2 anos de idade, quando ele começou a desmamar. Por isso que ele é gordinho. E por isso que o tipo dele é oral. Sacou? Tem uma história dessa, sabia? Conta aí. Tem uma história dessa. Eu acho que foi com mais ou menos 2... Não vou falar que foi 2 anos, que eu acho que já estaria desmamando já. Não sei. Mas eu sei que eu tive uma situação com a minha mãe que eu me lembro, e eu falo isso, minha família toda sabe disso. Eu mordi o bico do peito da minha mãe fez um sinal de bater. E aí nunca mais eu mamei. Desmamei assim. E você lembra, cara? Lembro disso. Eu lembro dela fazendo esse sinal pra mim. E ela falava também. Eu falei, eu lembro disso. Por que você tem dificuldade de dizer não? Porque você tem medo de ser rejeitado. Então você é acolhedor. Sim, sim. Entendeu? A rejeição. Se eu machucar alguém, ela me bate. Então você não machuca ninguém, você diz sim pra todo mundo. E aí você se ferra. Isso aí. Agora, essas definições são todas estéticas e visuais de vida, né? Sim. De comportamento. Tem a ver com a nossa vivência, com a nossa experiência. A gente desenvolveu a nossa personalidade baseada nessas histórias. Sim, sim. Psicologicamente falando também. Psicologicamente falando. Entendi.
Muito bom isso. Aí, ó, conteúdo relevante. Não, mano, eu tô doido pra continuar conversando aqui, porque... Eu tô com as 3 imagens no ar, o Evandro tá assim, ó, pra não, você. Não, eu tô com o olhar... Tá 3 imagens no ar, o Evandro tá assim pra você, ó. Michel tá assim, ó. Daqui a pouco a gente dá um lenço, ele chorando ali, minha mãe. Ele vai abraçar o Michel, ele vai sair daqui, vai do outro lado, vai abraçar o Michel. Não, sabe o que é engraçado? Porque quem indicou o Michel pra gente foi a Amanda. Amanda, grande Amanda, nossa produtora, sem ser a nossa produtora. E com mão de obra barata, ou seja, exatamente. Zero, que a gente não pagou nada pra ela. Só com amizade, amor, carinho e dedicação. E aí ela falou, Evandro, você precisa levar o Michel lá, um cara incrível e tal. E aí cerca de uma semana, 2 que a gente se falou, não sei. Acho que talvez tenha sido quando o Armando veio aqui, eu não lembro. Que eu fui numa palestra dele, cara. Aqui no prédio do outro lado aqui. Há uns 3 ou 4 anos atrás. Tem um tempo, eu não lembro exatamente quando foi. Olha, mas esse Dimension aqui do lado do perinatal. Isso. Eu fui lá e eu fiquei a palestra inteira do mesmo jeito que eu tô assim, ó. Com ele regalado. Falei, qual é, mano? Pra falar dos 9 tipos de personalidade. 9 tipos de personalidade. Que é o Enneagrama. O que é o Enneagrama? Assim, primeiro, como que você chegou nesse lugar de conseguir falar disso? Você se interessava? Você estudou? Como foi é que o caminho, né? Então, cara, eu sempre fui apaixonado por gente, né? Por ser humano. Então, eu sou pastor, né? A gente acha que a gente não falou isso ainda. Eu sou pastor, então, sei lá, eu sou pastor desde os 25 anos de idade, eu tenho 45, então isso tem 20 anos, né? Então, há 20 anos eu trato de gente, né? E há uns 7 anos atrás eu tive burnout, né? Síndrome do esgotamento profissional. E eu tive que me afastar. Como pastor? Como pastor. Isso é muito bom dizer, né? Eu subia no púlpito e começava a vomitar. Caramba. Vomitar, cara. As pessoas passar mal, né? Eu pregando, vomitava. As pessoas vinham limpar o chão, pô. Meu Deus. Né? Constrangedor. Eu fiz todos os exames para descartar qualquer... E aí a gente descartou toda a possibilidade de ser fisiológico, né? E aí eu fui pro psiquiatra. Eu descobri que eu era maluco mesmo. Para ser pastor tem que ser um pouquinho, né? Enfim, cara, eu precisava passar por um processo de autoconhecimento. Fiz terapia e durante alguns anos, e também fui fazer um curso de coaching, que um ex-professor meu de seminário, pastor Luciano Vilaça, ele hoje é psicólogo e ele criou um treinamento de coaching fantástico, né? Eu tinha muito preconceito com coaching, e não sem motivo, e aí eu fui fazer o coaching com o Luciano, e foi um processo de autodescoberta fantástico. Daí em diante, eu descobri que existia muito material sobre o ser humano, sobre comportamento, que eu não tinha acesso. E um grande amigo meu, que também é pastor, pastor Inésio, conhecia o Wesley Cavalheira, e que é presbítero, e ele falou, Michel, pô, ele tem um negócio lá de enneagrama, cara, tipo de personalidade, vamos fazer o curso dele? Eu falei, vamos, não tinha ideia do que era. Eu fui fazer, né? Então caiu no meu colo, sabe? E fomos eu, minha esposa e o Inésio, e a gente passou alguns finais de semana retirado, estudando, né, sobre o enneagrama, e eu saí de lá, cara, encantado. E aí comecei a aplicar isso nos meus atendimentos. Aí eu já estava atendendo pessoas como coach, né? Então é um processo terapêutico, né? Eu acabei fazendo muito mais um processo terapêutico do que um processo de desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim. De desenvolvimento profissional, né? Que geralmente é onde os coaches trabalham. Então se tornou um processo muito terapêutico. E eu comecei a usar o Enneagrama e foi um sucesso. E eu comecei a entender melhor a mim mesmo e o ser humano, né? E aí foi assim que eu comecei a estudar ainda mais o Enneagrama e trabalhar com isso. Já dei palestra, já dei curso de vendas, por exemplo. O Futuro VIP, que é a maior rede escolar do Rio de Janeiro, me contratou para treinar os diretores do Futuro VIP, né? Então dei um curso de vendas baseado no Enneagrama. Quer dizer, então como você identificar a pessoa que está diante de você e as demandas dela, né? Porque vender significa você oferecer para a pessoa o que ela precisa, né? Então o vendedor ele tem que ter uma boa escuta. A pessoa chega na frente de você, cara, o que essa mãe quer? Se ela é, por exemplo, um tipo 7, ela quer que o filho dela seja feliz, ela quer que o filho dela se divirta, né? Ela não quer muita matéria, não quer que, sabe? Ela quer que a experiência de educação do filho dela seja agradável. Um tipo 7, porque ele é gerido pela felicidade. O tipo 6 é um tipo mais medroso. Ele quer que o filho dele tenha segurança na escola. Então ela quer saber se vai prover segurança para o filho. Então você precisa ouvir
o que essa mãe quer, para você oferecer para ela o produto que seja agradável a ela. Não adianta você estar dizendo, não, aqui a gente tem uma ótima pedagogia e a gente e a mãe só quer saber se o filho não vai subir naquela árvore ali e cair e quebrar a cabeça. Entendeu? Então, o curso de venda serve para tudo, e foi o que eu fiz lá no Futuro VIP. É você aprender a escutar a pessoa, para saber qual é a demanda dela. E se o meu produto se encaixa e atende a demanda dela. Porque eu posso estar vendendo uma coisa que para mim é fantástica e para ela não significa nada. Eu, por exemplo, não quero uma escola que coloque muita matéria para o meu filho. Não quero, pô. O meu filho é inteligente e eu não acho que o conteúdo venha exclusivamente da escola. O meu filho é mais tímido. Então, o que eu quero que a escola proporcione para ele? Relacionamento. Entendeu? Isso é muito importante. É o que eu quero, cara. Né? O resto deixa comigo, pô. A gente vai conversar. Em casa mesmo você já vai influenciando, né? Pô, hoje de manhã, enquanto a gente esperava o transporte chegar, eu liguei a televisão e estava vendo, né? Aí estava passando lá o negócio da guerra lá e tal. E aí os homens de menos de 60 anos de idade não podem sair do país. Ele falou, pai, por que eles não podem sair do país? Eu falei, porque eles vão ser convocados para a guerra, filho. Aí ele falou, aí ele achou que isso valia pra gente também. O moleque tem 9 anos, né? Aí, cara, e aí ele falou, pô, mas se convocarem você pra guerra, eu não vou deixar você ir, não. Eu falei, filho, isso é deserção. Se alguém invadir o nosso país, eu vou ser o primeiro a defender a gente. E aí eu comecei a conversar com ele, cara, sobre honra, sobre coragem, sobre defender o seu país, né? Tal. E aí o moleque calado assim, de bobeira. Aí ele, pô, mas uma menos não vai fazer diferença. Ele tava preocupado com o pai dele, pô. Pelo amor de Deus, eu quero meu pai perto de mim. Defendendo guerra, pô. Cara, então a gente estava ali conversando sobre lei do país, de guerra, sobre honra, muito sobre coragem. Cara, isso é fantástico. São valores. Então, e o moleque é inteligente pra caramba, meu irmão. Eu quero que ele se divirta, não. Eu quero que ele tenha bons relacionamentos. Eu quero que ele se desenvolva emocionalmente nos relacionamentos, entendeu? Eu acho que é a deficiência dele que eu acho que a escola pode proporcionar. Então cada um tem uma demanda. A gente conhecer a personalidade para quem a gente está vendendo é fundamental, porque eu posso oferecer para ele o que ele quer. Eu posso falar a língua dele. Isso aí. Entendeu? Você lembra as 9 de cabeça? Lembro. Pode explicar pra gente? Sim. Vamos lá. O tipo 1, ele é o reformista. É aquele cara moralista. Para ele o certo é o certo, o errado é o errado. Entendeu? E qual é o certo? O certo é a regra dele. Qualquer coisa diferente do que ele... Pô, se identificou, conheceu alguém. Se o certo é a regra dele, pelo amor de Deus. Mas sabe aquela pessoa que acha que tá certo em tudo? É isso que eu tô falando. O certo é o certo dele, não o certo dele. Não, exato. Porque a questão é a seguinte. Ele acredita que ele anda de acordo com o certo. Entendeu? Ele não acha que ele é a regra, ele acha que ele se encaixou na regra. E ele entendeu também a regra que qualquer coisa diferente do que ele faz está errado. Né? Então, por exemplo, uma vez eu fui atender uma menina pela primeira vez, ela era médica. Ela chegou com 5 minutos de atraso. Ela, me desculpa o atraso. Tipo 1. Por quê? Qual é o maior medo do tipo 1? Errar. Ele detesta errar. Ele detesta a ideia de ser mal, de ser injusto, ser incorreto. Pô, ela se atrasou 5 minutos, estava em pânico porque estava atrasado. Qual é o problema dela? Perfeccionismo. É o principal problema do tipo 1. Por isso que ele é legalista. Tá? Esse é o tipo 1. Pô, a gente teria um mundo de coisas para falar. Isso, né? Mas eu vou fazer um resumão. Mas faz a lista. O tipo eu 2. também tenho umas perguntas aqui. O tipo 2, eu acho que você é. Você pode ser tipo 2 asa 1. Se você tem isso que eu ia falar. Existem nuances dos números. Sim. Sim. Das definições misturadas em cada ser humano. Né? O tipo 2, ele é o ajudante. Ele quer saber como é que ele pode ajudar, como é que ele pode ser útil. A cachaça do tipo 2 é ser útil. Isso aí. Entendeu? E aí qual é a grande deficiência do tipo 2? Porque ele tem uma necessidade muito grande de ser aceito, de ser amado, ele descamba para querer ser útil o tempo inteiro. Qual é o erro do tipo 2? Ele diz, eu preciso merecer ser amado. Isso aí. O grande erro está no mérito. Amor é de graça. Dependência emocional também. Exato. Né? Então ele descamba para sempre na necessidade de ser útil. Ele acha que dizer não, se ele fizer as vontades dele, ele se acha egoísta. Entende? Isso aí. O tipo 3 é o meu tipo. Ele é extremamente produtivo. Ele vale o que ele produz. Ele vale a partir da sua capacidade, do quanto ele é bom fazendo isso, o quanto ele é capaz, né?
Então, por exemplo, eu tô assistindo aquele seriado Suits, né? O Spectre, que é o protagonista, ele é um tipo 3 clássico, né? Eu sou bom, vaidoso, é o pavão, né? A grande questão é a seguinte, cara, se você perguntar, pô, Michel, você é assim? Cara, eu já fui assim. Eu descobri que não precisa ser assim. Quando eu descobri o Enneagrama e eu descobri que eu era isso, saquei. E aí os caras dizem, você não precisa ser assim. Essa é a sua personalidade. Só que essa é a grande... Se você não ouvir nada do que eu vou dizer, grava o que eu vou dizer agora. Você não é a sua personalidade. Ah, que irado. Você não é a sua personalidade. Que bom, né? Você não é. Em nós existe uma essência, tá? E onde está o desenvolvimento pessoal? É você sair da personalidade e alcançar a sua essência, quem você é de verdade por trás da personalidade. Dessa personalidade, que é como você está se comportando. Personalidade não é o que você é como você está se comportando no mundo. Entendeu? Isso aí. Que na psicanálise, por exemplo, Freud chamava de ego, né? O que a gente chama, na teoria das personalidades, de personalidade, é o que na psicanálise é o ego, né? Então você precisa se descolar da sua estrutura egóica, entendeu? Para alcançar o seu verdadeiro eu. Então, o bacana do Enneagrama, ele não só te define, ele não te define. Ele te mostra como você está se comportando no mundo. Que irado. Tá? Te analisa, né? E ele propõe, mais que isso, ele propõe uma terapêutica, um caminho. Ele diz, ó, o caminho para o tipo 7 é esse. Né? É, por exemplo, poder de foco. Porque qual é a grande questão do tipo 7? O tipo 7, ele é um pequeno gênio. Ele é bom em tudo que faz. Qual é a dificuldade dele? Fazer uma escolha e decidir fazer uma coisa só. Quando você consegue focar em uma única coisa, sem sentir culpa, pô, eu tô fazendo isso aqui, mas eu preciso fazer isso, isso e isso aqui também. Não. Quando ele desenvolve o poder de foco, eu tô fazendo só isso e tá tudo bem. Ele alcançou a melhor versão dele. Né? O tipo 2, quando ele descobre que ele é amado e que ele pode dizer não, que ele pode não precisa ter problema de enfrentamento, de dizer, cara, isso aqui não está certo, e ele vai continuar sendo amado. Ele não precisa conquistar amor, o amor é de graça, né? Então você alcançou a sua verdadeira essência e você começa a se expressar melhor no mundo, sendo quem você é. Daí por diante. O tipo 3 é a mesma coisa, né? A cachaça do tipo 3 é trabalho, dinheiro, sucesso, status. E qual é a essência do tipo 3? Ele é amado. Eu tive uma experiência muito boa com Deus uma vez, antes de eu estudar Enneagrama e antes mesmo de eu ter o burnout. A gente tem tempo, tô falando pra caralho. Tá, tem super tempo. Tem super tempo. Pode falar tranquilo. Antes de eu ter o burnout, eu pastoreava, né? Uma igreja relativamente pequena, tinha 50 membros, e a igreja começou a crescer. No mesmo ano ela chegou a dobrar de tamanho, chegou a ter 30 pessoas. E num domingo eu tinha 10 pessoas em pé, porque não tinha cadeira para todo mundo. Pô, o pastor fica super feliz quando isso acontece. Né? Naquela semana eu comprei 20 cadeiras a mais. No domingo seguinte, apesar das 20 cadeiras a mais, tinham 10 pessoas em pé. Na semana seguinte, cara, no sábado à noite eu comecei a orar. Pelo domingo de manhã, pelo culto. E eu lembro, como se fosse hoje, eu estava sozinho na sala e eu perguntei para Deus, Senhor, a igreja vai crescer? Empolgadão, né? A igreja vai crescer? Deus falou no meu coração, eu te amo. Cara, eu entendi o recado. Ele estava dizendo, Michel, isso não importa. Isso não importa, eu te amo, cara. Eu entendi o recado. Deus estava me dizendo o seguinte, que eu acreditava que a igreja era meu business e que quanto maior ela fosse, maior o meu status. Sabe? O Michel é um pastor bem sucedido. E se o Michel tem uma igreja de 50 membros, ele é um bosta. Ele disse, eu te amo, cara. Isso eu acho que foi 2011, 2012, não sei. E desde lá, cara, eu tenho tentado construir a minha vida em torno do amor de Deus. Com muita dificuldade, né? Bom, depois eu tive burnout, aí tá explicado porque eu tive burnout, né? Eu trabalhava pra caramba, com poucos resultados, e isso me quebrou. No Enneagrama, eu descobri que eu era o tipo 3, que a minha cachaça era sucesso, status, e que a minha essência era ser amado. Aí eu entendi que Deus falou comigo lá atrás, cara. Que fantástico. Irado. Né? Então, hoje eu não pastoreio uma igreja, sim, né?
Eu sou pastor auxiliar dessa igreja hoje, né? Eu botei o Del ficou como pastor e eu sou pastor auxiliar. Então você é o pastor que antecedeu o Del. Isso. Olha só. Eu ordenei o Del como pastor. Olha que irado. Hoje o Del me dá cascuda. Alô, Del. Alô, Del. Ele um abraço aí, Del. Então foi com você que teve aquela história, né? Que você enxergava nele um pastor. Foi essa história, né? Não sei, porque antes de eu pastorear essa igreja, tinha um outro pastor, o pastor Ricardo. Ele se converteu com o pastor Ricardo. O pastor Ricardo saiu, eu cheguei. Entendi. Quando eu cheguei, o Del era ministro do louvor da igreja. Sim, entendi. Tá? E aí, nessa época, o Del foi pro seminário, tá? Eu ordenei ele, mas ele já entendeu a vocação ministerial dele antes de mim. Entendi. Com o pastor Ricardo. Entendi. Tá? Então eu não sei de quem ele tava falando. Eu acho que ele contou do Ricardo, do pastor Ricardo. Contou do pastor Ricardo. Mas foi isso mesmo. Eu não lembro também. Se ele falou bem, era eu. Tipo 3. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, só fazendo uma pausa aqui, pra gente falar uma coisa que é muito necessária. Que hoje eu acho que está em voga. As igrejas evangélicas e os pastores, eles estão querendo muito se autoafirmar, né? Deixa eu colocar aqui, o microfone voltou. Eles estão querendo muito se autoafirmar no sucesso da igreja, como se fosse negócio, como você bem analisou aí a sua situação. E deixando de lado o fim, que é Cristo, né? O fim sempre tem que ser Cristo. E eu queria te fazer uma pergunta. Quando você procurou ajuda, foi procurar estudo, você sentiu preconceito de procurar psicologia, a coisa que você entendeu que era da sua mente, essa doença, né? Vamos encarar assim. Você procurou tratar isso? Você teve preconceito assim dentro da igreja com relação a isso? Eu sei que existe o preconceito, né? Eu não lembro de ter sofrido ele. Tá? A gente fala preconceito, mas assim, tipo assim, uma aversão de religiosidade. Não, um pastor fazendo terapia. Isso, exatamente. Com burnout? Isso existe. Burnout? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Eu não sofri essa pressão porque eu sou meio maluco, entendeu? Desculpa a expressão, mas eu cago porque os outros pensam. É o 3. Então, mas eu sei que sempre existiu isso. E eu gosto muito de falar das minhas fraquezas, fragilidades. Sim. Eu gosto muito de falar dos meus pecados, porque isso humaniza. Os meus amigos dizem, pô, cara, você não tem medo de mostrar a bunda? Eu digo, não tem nada a perder. Entendeu? Não tem nada a perder. E eu acho que uma das formas da gente quebrar o nosso ídolo, porque é o seguinte, cara, Felipe, nós somos idólatras de nós mesmos, né? Eu não sei se vocês já leram um livro do Tim Keller, chamado Deuses Falsos. Vale a pena. Vale a pena a leitura. Deuses Falsos. E ele diz que o nosso coração é um panteão de deuses, tá? E ele cria uma estrutura muito interessante de deuses de superfície e deuses de profundidade do nosso coração. E ele diz que o Deus por excelência, o ídolo por excelência do nosso coração é o nosso ego, somos nós mesmos. E todos os outros ídolos, dinheiro, fama, sucesso, beleza, tal, que a gente cria, né, são para agregar valor ao nosso ídolo, que é o nosso eu, que é o nosso nome, tá? Então, uma das maneiras de você quebrar a idolatria de si mesmo é você não se levar tão a sério. Não se levar tão a sério, sabe? Então é o que eu tento fazer. Eu tento fazer piada de mim. Eu tento confessar os meus pecados dentro do limite do possível, né? Publicamente. Me colocar como exemplo de falência, né? Eu falo das minhas falências e tal. Porque eu acho que esse é o modelo de espiritualidade bíblico de Jesus, né, cara? Só que o que você disse, hoje existe a ditadura do sucesso, né? A ditadura do sucesso. Você tem que ser feliz, existe a ditadura da felicidade. Você tem que ser bem sucedido, você tem que ganhar grana, né? Você tem que ter muitos seguidores, você tem que ter muito engajamento. E se você não tem isso, cara, você é um cristão de segunda categoria, você não tem fé, né? E é óbvio que isso é um equívoco enorme. Se a gente lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, você vê ali, né, pela fé, eles fecharam a boca de leões, venceram exércitos, né? Aí na mesma lista, morreram ao fio da espada, andaram errantes no deserto, né? Peregrinos, mulheres perderam seus mortos
e não ressuscitaram, mas eles esperavam uma outra ressurreição, homens dos quais o mundo não era digno. Interessante que ele fala de pessoas que venceram guerras pela fé, de pessoas que perderam guerras pela fé, pessoas que receberam seus mortos pela ressurreição, pessoas que perderam seus mortos, né? De gente que prosperou e de gente que viveu como mendigo, errante pelo deserto, na mesma lista de heróis da fé, né? Qual era a diferença deles então? Era a fé, entende? Então não é o herói da moral, não é o herói do sucesso, não é o herói da prosperidade, é o herói da fé. E a fé não tem necessariamente a ver com sucesso financeiro, né? E, cara, e a gente... Fala, Senhor. Porque isso é opressor, cara. É opressor, entende? Total. Enfim. Cara, é sensacional, sensacional. Sensacional, Michel. E isso dito por um coach, hein? Já já a gente fala disso também, que eu quero voltar pro Enneagrama, mas essa cobrança, esse ciclo vicioso que a gente vive hoje em dia é tão ruim, tão perigoso, né? E não é só a coisa do evangélico, não. Não, é a coisa do mundo, é em tudo, né? é em tudo. Você tem a gente atrelou aqui a coisa da igreja, dos pastores, mas não é só do... Exato. A gente só fez uma conjectura, um paralelo com o lance da igreja, com o lance do pastor, que foi a função que o Michel exerceu durante muito tempo, pastor de igreja, né? Sim. Hoje é um pastor auxiliar. Mas isso é para todo mundo, né? Para todas as áreas. O tempo todo tem que estar nos 220 por hora, com a quinta marcha engatada. Quando você sai um pouquinho desse quadro, você já é taxado de medíocre, né? De acomodado. Só que essa busca incessante pelo Supremo cansa, né, mano? Cansa, até porque essa cobrança faz esse extraordinário ser inalcançável praticamente. Exatamente. Porque quando você alcança o que você almejou, o que já era muito impossível, quando tu chega a falar, opa... É igual juros sobre juros. É metas sobre metas. Metas ideais. Depois que a gente dobra a meta, depois a gente pega os 50%, dobra a meta. É pô, verdade. Aí a gente vai ver o quê? É verdade. Um afã de... É verdade, só viver atrás de... É verdade, é verdade. Se autoafirmar. E aí, real. Os próprios caras que pregam isso não alcançaram o que eles estão pregando. Exatamente. Não alcançaram, cara. Não alcançaram, mas eles precisam fingir que sim, né? Isso aí. Porque senão eles vão ser uma fraude. A gente precisa entender que a gente vive num mundo caído. No mundo caído, a gente nunca vai alcançar o nosso melhor, o nosso máximo. O nosso melhor, o nosso máximo está no céu. Então, Coríntios capítulo 15, Paulo diz: se a nossa alegria se resume a apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a pregação de que o bom crente, ele é pleno e é extremamente feliz e bem sucedido aqui, você não precisa de céu. Essa espiritualidade está equivocada. Entendeu? Onde a gente bota tristeza. Minha esposa, por exemplo, está com câncer. Tem 43 anos de idade. Ontem a gente estava lá fazendo quimioterapia. Caramba, mano. Sacou? Pô, então, Deus está me punindo? Mas essa é a teologia dos amigos de Jó. Né? Pô. Total. Né? Total. Descreveu a grande... Sim. a grande mensagem que tem sido pregada é isso daí. Exato. Enfim, é isso. É lindo. E eu acho que é muito importante, que eu acho que é um dos papéis que a gente leva aqui no Miló, né, Evandro? Que é essa informação ser difundida. Ter o Michel aqui hoje é o canal de informação que às vezes você não teria por falta de conhecimento e de não acessar certas coisas. Entender que a palavra de Deus ela é muito mais do que você aprende sobre prosperidade, sobre o que você aprendeu todos esses anos. E é muito bom ouvir você. A última coisa que Deus me falou, eu acho que tem 2 semanas. Eu estava em casa fazendo a minha devocional, meditando na oração do Pai Nosso, né? E quando Jesus ensina a gente a orar, santificado seja o teu nome. E cara, uma coisa que veio forte à minha mente, eu acho que foi o Espírito Santo, que hoje o nosso desejo é que o nosso nome seja santificado, né? Ou seja, que as pessoas tenham uma boa imagem de mim, que ninguém fale mal de mim, que a minha imagem seja preservada, né? Cara, santificado seja o meu nome. Ele não ensinou a gente a dizer isso em nenhum momento. Santificado seja o teu nome. Deus é santo, eu não. Exatamente. Deus é perfeito, eu sou imperfeito. E aí a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, quando Davi adulterou com Batseba e matou o marido dela. Todo mundo ficou sabendo da história.
Cara, Deus nunca preservou a imagem de Davi. Nunca, meu irmão. Os caras pecavam, cara, dentro de casa, dentro do quarto, e o troço se tornou público, né? Aquilo que a gente faz no interior da casa foi pregado no telhado, né? Ele amava Davi, eu não tenho dúvida disso, mas ele divulgou os pecados mais hediondos de Davi. Deus não tinha nenhum compromisso com a imagem de Davi. Nenhum, cara. De preservar a imagem dele. Ele divulgava o pecado e continuava amando. Exatamente. Né? E a gente está o tempo inteiro, cara, trabalhando a nossa imagem, a nossa performance, a nossa santidade. Ninguém pode me criticar, né? Isso é santificado seja o meu nome. Isso é idolatria. É idolatria de nós mesmos. E que é o grande lance das pessoas sentirem pecadoras, né? Você não tem que ser escravo do pecado. Pecado comete todos os dias, a todo momento, no pensar, no falar, no tratar. Só de você ver só o seu lado e não ver o lado do próximo é pecado. Então você não pode ser escravo desse pecado, né? Você tem que confessar o pecado e falar assim: eu preciso de Deus para que eu mude isso daqui. Então eu acho que é muito importante isso. Lindo, Michel, lindo que você tá trazendo aqui pra gente. Vamos voltar lá no Enneagrama? Você não terminou, você parou no 3. Parei no 3. O 4, cara, o 4 é muito interessante. É o individualista. Se você olhar para essa geração de adolescentes de hoje, todos eles, eu não estou dizendo que todos individualmente são tipo 4, tá? Mas a cultura dessa geração é uma cultura tipo 4, porque existe isso, né? Você pode olhar para cada país e você pode dizer qual é o tipo de personalidade de cada país. Né? O Brasil, por exemplo, é tipo 7, é o carnaval. Festa e tal. Os Estados Unidos é o tipo 3. Sucesso, grana, tal. A adolescência é o tipo 4. Eles acreditam que eles são únicos e especiais, ninguém é igual a eles. E o grande drama do tipo 4 é que ninguém os entende, sabe? E o desejo dele é poder ser visto como ele é. E ele acha também que ele é cagado de urubu. Quer dizer, se alguma coisa puder acontecer de errado, acontecerá comigo. Isso é bem característica adolescente mesmo. Então eu, tipo, mas tem gente que leva isso pra vida adulta e tudo mais? Né? Sim. Geralmente a gente vai ter muitos artistas tipo 4, porque o artista, ele é muito sensível. O tipo 4 tem essa característica. De fato, o tipo 4 é uma pessoa muito única, né? E ele gosta de que tudo dele seja único. Então, por exemplo, o tipo 4, ele fez isso aqui, tá? Se você olhar para aquilo, viu um igualzinho. Não viu igualzinho, não. Ninguém faz igual a mim, entendeu? É uma característica muito forte do tipo 4. Ele é tímido, mas ele também é capaz de encarar um palco, tá? Mas fora do palco ele é tímido, fechado. É muito característico de artistas. E o tipo 4 geralmente é melancólico. Ele é dramático, melancólico. É uma característica do tipo 4. O tipo 5... o principal defeito dele ele é avarento, tá? É o principal defeito do tipo 5, mas ele não é avarento só com dinheiro, ele é econômico em tudo. Então eu tenho um amigo que ele é tipo 5, né? E quando eu faço uma pergunta para ele, ele é contador, né, da escola. Eu tenho uma escola de educação infantil para criança pobre na Cidade de Deus. E ele é contador da escola. Aí ele me manda uma informação assim, pedindo uma coisa, só que eu não tenho ideia do que é. Ele manda uma palavra, né? Eu digo, cara, o que você quer dizer com isso? Eu não tenho ideia do que você está querendo, né? Ele é econômico, cara. Econômico nas palavras também. O tipo eu 5 não sou adivinho, pô. Me explica melhor. O tipo 5 não gosta muito de gente, ele não gosta de receber ninguém em casa, ele não gosta de multidão, entendeu? Ele tem a sensação de que, por exemplo, ele teria dificuldade de conversar aqui, porque ele tem medo de você fazer uma pergunta e ele não saber responder. E aí uma das questões muito interessantes do tipo 5, ele quer saber tudo. Ele tem medo de precisar de alguma coisa e não ter. Inclusive, assim como dinheiro, por isso que ele é avarento, assim como o intelecto. Ele tem muito medo de você fazer uma pergunta para ele e não saber responder. O defeito do tipo 5 é que ele tenta se especializar em tudo. Sabe, ele estuda tudo, só que ele estuda futilidades, coisas que ele nunca vai usar, sacou? Né? Então ele se hiper especializa em tudo e é impossível você se especializar em tudo, né? Então, enfim, mas são pessoas muito inteligentes, muito cerebrais, muito cognitivas, né? O tipo 6 é um tipo que precisa muito de segurança, né? É um tipo muito relacional também, é chamado de o partidário. O tipo 6 ele é partidário porque ele precisa de segurança, então ele sempre vai entrar num grupo
onde ele se sinta parte de um grupo e onde ele vai se sentir protegido nesse grupo. Quando ele não tem um grupo de pessoas nos quais se relacionar, porque ele é muito relacional, ele vai se esconder atrás de ideias. Por isso o partidário. Ele vai defender ideias com unhas e dentes. Ele se sente seguro. Ou não, eu estou protegido enquanto eu pensar com esse grupo aqui, sabe? O tipo 7 a gente falou, né? Que é o extrovertido, né? O viajante, é aquele que gosta de se divertir, ele procura isso. O tipo 8 é um líder nato. O tipo 8, ele está sempre na defensiva. Tem um grande problema do tipo 8. Ele foi muito ferido na infância. Tá? E isso virou um padrão de comportamento dele. Ele cresce e ele acha que ele precisa sempre se proteger. Então o símbolo do tipo 8 é um escudo. Só que como a melhor defesa é o ataque, ele é uma pessoa em geral agressiva, né? Mas ele é uma pessoa super do bem. Mas ele discordar dele, ele acha que é traição. Você não está traindo ele, você só está pensando diferente, né? Mas ele se sente traído com isso. Né? E ele é um cara que tem uma capacidade de liderança muito forte, o tipo 8, né? O tipo 9 é o pacifista. É a pessoa que para ela está tudo bem, é o fleumático. Já ouviu falar de fleumático? Para o fleumático está tudo bem. Né? Não, está tudo bem. O que você quer? Ah, não sei, tanto faz, escolhe aí. Ele tem uma dificuldade muito grande de fazer escolhas, de tomar decisões. Ele é o pacifista, ele nunca entra numa briga para nada. Para nada. Tá tudo bem, tranquilo, é o Mahatma Gandhi. Né? Esses são os 9 tipos de personalidade. Tá, a gente não precisa, lógico, como o Filipão já falou e você meio que deu uma pincelada, uma personalidade meio que conversa com a outra. Ou uma personalidade deve ter várias variantes. Sim. Porque, por exemplo, você falou da 7. Eu de fato me identifico com a 7. Eu acho que eu sou o 7. Não o 7-1, mas o 7. Mas você falou coisas de outras personalidades que eu me identifico, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu sou um cara que eu me... É que eu não me importo com a opinião dos outros. É que tem certo tipo de pessoas. Por exemplo, a galera que tá próxima de mim, eu me importo com a opinião. Sacou? Família, amigos, pessoas próximas, eu me importo. Você pode ser um tipo... Essa é uma característica muito forte do tipo 6. Você pode ser um tipo 7, asa 6. Porque a gente sempre... As asas são para as laterais. Entendi. Tá? Você pode ser 7, asa 6. Entendi. Ou 7, asa 8. Entendi. Tá? Entendi. Então, muito provavelmente, você é um 7, asa 6. Né? Uma característica do tipo 7, quando você reconhece um tipo 7, ele chega no lugar chegando, fazendo piada. Ele quer fazer todo mundo se divertir. Né? Ele é falante. E aí, galera, tal... esse é o tipo 7. Uhul! Entendeu? Qual é? Né? O tipo 2 chega sempre trazendo um presentinho. Né? Gente, aqui eu trouxe um negócio para agradar, trouxe um mimo. Né? O que eu posso fazer para ser útil? Né? É o tipo 2. Que legal, cara. Isso é muito legal. Outro dia eu tava vendo sobre os tipos de amor. Que talvez passei... Talvez não, bem provável que passei por essas personalidades. Tipo assim, qual é a forma que você ama e como que você gosta de ser amado? Por exemplo, tem o amor que serve. Então a pessoa que vai servir o tempo todo, a tua esposa, sei lá, por exemplo, vai lavar prato, vai arrumar a casa, vai deixar tua roupa passadinha, porque ela demonstra o amor dela a partir da servidão, sacou? E aí tem o amor que eu não vou lembrar o nome, que é o do contato, gosta de estar junto, gosta de estar abraçado e tal. Com certeza deve estar passeando aí. Excelente. Qual é a questão? Olha só que coisa interessante, cara. A gente geralmente ama como a gente quer ser amado. O problema é o seguinte: o tipo 2, ele quer ser amado se alguém servir ele. É muito difícil servir o tipo 2, porque ele não gosta de ser servido, ele se sente incomodado. Mas quando alguém serve ele, pronto, ele ama. Cara, essa pessoa me vê. Ela me enxerga, porque ninguém enxerga ele como que precisando de serviço, sabe? De ser cuidado. É sempre ele que cuida. Então, a gente chama isso de regra de ouro e regra de chumbo. O tipo 3, por exemplo, é o status, tá? Então, como é que o tipo 3, se ele quiser elogiar alguém, ele vai falar, pô, você é muito capaz, você é muito competente. Ele está elogiando o outro do que ele imagina que seja um bom elogio, só que é um bom elogio para ele. Só que o outro é um tipo 6, não está nem aí para competência, né? Tá aí para fidelidade. A grande questão do tipo 6 é a fidelidade, é uma pessoa muito fiel. Você quer elogiar um tipo 6? Diz, cara, você é uma pessoa fiel. Essa é a regra de ouro. A gente ama o outro do jeito que a gente quer ser amado. Mas a gente precisa aprender a amar o outro do jeito que o outro quer ser amado.
E se o tipo 7 é casado com o tipo 4, que é introspectivo? Pô, meu amor, vamos sair, vamos se divertir. Você acha que você tá dando uma boa coisa pra ela, mas não. Tudo que ela quer é ficar em casa vendo um filme com você agarradinho. Entende? Então, como amar um tipo 4? Aí eu preciso entender a linguagem dele. Aquela coisa da venda, que você precisa ter uma boa escuta. Cara, como o tipo 4 gosta de ser amado? Eu vou amar o tipo 4 como tipo 4. Por quê? Eu tô amando o tipo 4 como tipo 7. Né? Pô, mas o tipo 4 odeia, cara, ser amado como tipo 7. E aí qual é a regra de chumbo? Quando eu faço contra o outro o que eu detestaria que fizessem contra mim. Né? Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ferir um tipo 2? Tá? Dizer, cara, você é um inútil. Você nunca fez nada de bom pra mim. Pô, meu irmão, eu tô destruindo ele. Entendeu? Entendi. Porque o desejo dele é o de servir, cara, de ser útil, né? Olha, eu não quero nada contigo, você me fez um troço aí, não gostei. Pô, meu irmão, isso eu mato o cara, né? Agora, como é que eu vou... Geralmente, como é que o tipo 3 vai ferir o tipo 2? Do jeito que ele temeria ser ferido. Cara, você é incapaz. Você é um incompetente. O tipo 2 não tá nem aí pra ser incompetente. Se dane. Tô contando que você gosta de mim. Entendeu? Um tá olhando pra produtividade. O outro tá olhando pro afeto e pro serviço. Né? Então a gente sempre ofende o outro no medo que a gente tem de ser ofendido. Ah, que irado. É a nossa regra de chumbo. E a regra de ouro: eu amo o outro do jeito que eu quero ser amado. Qual é o ideal? Eu amar o outro do jeito que o outro quer ser amado. Aí eu preciso ter uma boa escuta. Como ele gosta de ser amado? É a linguagem do amor. Eu preciso saber qual é o tipo da minha esposa para saber como ela quer ser amada. Entendeu? Como ela quer ser amada. Que irado, mano. Tu acha que a galera brasileiro, carioca, quem estiver assistindo a gente, para pensar do jeito que é, no jeito que age? Não. É automático, né? Se tem uma cegueira, a nossa maior cegueira é para se perceber. Para se perceber. Você sabe que eu um tempo atrás, Filipão, eu fui fazer uma entrevista de emprego para a Firjan, para uma vaga de estágio. Inclusive era bem boa a vaga de estágio. Se eu entrasse seria o melhor estágio que eu teria tido em retorno financeiro, né? E aí, cara, eu cheguei na fase final, passei por várias fases, cheguei na fase final, era eu e mais um rapaz, e a fase final era só uma redação sobre você mesmo, assim, cara, escreva uma redação sobre você. Mano, eu tive uma dificuldade. Difícil pra caraca. Eu tive uma dificuldade. Aquilo ali virou uma chavinha pra mim. Porque depois daquele momento eu falei, mano, eu não penso muito em mim, né? Em como eu sou, no que eu gosto, no que eu gosto de fazer, no que eu detesto, do que eu detesto fazer e do que eu detesto que as pessoas façam comigo. E aí eu escrevi um texto, acho que eu acabei escrevendo um texto muito romanceado. E talvez tenha sido por isso que eu não tenha sido chamado. Não sei como é que foi o rapaz. Mas foi a primeira vez que eu parei a pensar assim, cara, eu não penso muito sobre como eu sou, né? E eu fico pensando, cara, a galera não pensa sobre isso. Não. Mesmo os psicólogos que entendem de alma, eles vão ter muita dificuldade de se perceber. Por isso que todo psicólogo faz terapia. Exatamente. Porque eu ouvi uma frase da minha irmã há muitos anos atrás que eu tomei pra mim, né? Ela diz o seguinte: eu sou de uma lucidez indevassável pra vida do outro. Eu te percebo bem pra caraca. Eu mesmo, meu irmão. Nós sempre somos de uma lucidez indevassável pra vida do outro. E não na nossa vida. Sacou? Então todo mundo tem muita dificuldade de se perceber. Muita. E geralmente quando se percebe não gosta. Foge. Né? Um dia desse eu estava lendo um livro, aí eu fotografei um parágrafo e mandei para uma amiga minha ovelha, há muitos anos. Falei assim, lembrei de você. Ela falou assim, nada a ver comigo, tem muita dor aí. Eu falei, esqueceu que tu faz gabinete comigo, pô? Cara, eu falei, meu irmão, não é possível que ela nunca percebeu isso. Entendeu? E aí eu comecei a falar, não, mas isso. Cara, ela começou a ficar chateada. Falei, toquei numa ferida, deixa quieto. Entendeu? A gente vai criando bloqueios, a gente não gosta de quem a gente é. Em geral. E aí a pessoa se sente ofendida quando você começa a revelá-la. Ela se sente, porque a gente entende como ofensa. Não é uma ofensa, isso aqui é só você mesmo. É duro. Se conhecer é duro. Então todo o processo terapêutico, ele é de certa forma traumático. Ele é difícil. O maior desafio do psicólogo é falar a verdade pro outro e o outro continuar pagando pra ouvir. Mano, é difícil mesmo.
Agora uma pergunta sobre o Michel. Estudar tudo isso te trouxe alguma coisa ruim ou só trouxe coisas boas? Digo no seu modo cognitivo de pensar sobre pessoas, sobre lidar, conversar no dia a dia. Gabinete, né? Gabinete. Isso foi um pró ou foi um contra? Ou você teve que saber equilibrar sobre esse estudo com você? Cara, nunca, não me vem nada à mente de ruim. Sim. Não me vem à mente nada que eu tenha dito, pô, cara, se eu não soubesse disso era melhor. Não. Pelo contrário. Eu passei a me conhecer melhor, com muito mais dificuldade, né? Porque a regra continua valendo pra mim. Eu sou de uma lucidez indevassável pro outro. Pro outro, né? Eu gostei disso aí. A minha esposa sempre quem me lembra quem eu sou, né? Por isso que eu a odeio. Mano, esposa, faz isso, né? Eu acho que as esposas, elas estudaram isso inconscientemente. Quando elas casam, na natureza. Jesus coloca isso aí na mente dela. É verdade, pra analisar os outros. É verdade. Você é casado, Felipe? Sim, sou casado. Eu tenho certeza, cara, que quando um amigo seu te liga te pedindo alguma coisa e você diz sim, a sua esposa, cara, eu não acredito que você vai fazer isso pra ele. Exatamente. Né? Cara, esse cara não veio nem no teu aniversário. A gente não tá nem aí, o cara não veio no nosso aniversário. Exatamente. Só elas ligam pra aniversário. Eu sou mestre em odiar, no outro dia amar completamente. A minha esposa é assim, ela é um tipo 9, né? E o tipo 9, o maior medo do tipo 9 é perder a conexão com o outro. Né? É bem parecido com o tipo 2. E, cara, a minha esposa tem algumas histórias, cara. Uma vez, eu era recém-casado com a Lívia, né? E eu apresentei ela pra uma... Eu cheguei na igreja e tinha uma irmã na porta da igreja, uma senhora. Aí essa mulher virou pra minha esposa e falou assim: você sabe que era pra eu ter casado com ele, né? Mentira, Michel. Ela falou isso. É mesmo? Aí é Guerra Fria. É uma coisa que eu não consigo nem imaginar. Como eu sei que a minha esposa é tranquila, depois eu cheguei pra ela e falei assim: Lívia, ela tava falando sério. Cara, Lívia, você é um anjo enviado pelo Senhor. Anjo de Deus. Até hoje a Lívia fala que eu sou mulher de boa. É mesmo? Tranquilidade. Então é isso, a Lívia tem uma capacidade de perdoar, cara. E de tocar a vida, é impressionante. Já foi, né? Foi. Irado. Cara, muito bom, muito bom. Fazer uma última pergunta com relação às personalidades, e aí acho que a gente pode encaminhar pro lance do coach. Que é quase o que o Filipão falou. Só que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais para a tua questão ministerial. Você ter estudado personalidade te ajudou como pastor a perceber o pecado do outro, a direcionar o outro, a entender melhor? Te ajudou dentro do gabinete? Muito, muito. Bom, eu corro um risco também, né? Dizem que todo ponto de vista é um ponto de cegueira. Eu corro o risco de usar uma única teoria para entender o outro e acabar negligenciando um monte de coisa que eu parei de enxergar, né? Mas me ajudou muito, sim, porque eu enxergo o que ninguém enxerga, né? Então, a minha experiência, em geral, quando as pessoas sentam comigo, tanto como ovelha quanto como cliente de coaching, num processo terapêutico, eu confesso, eu acho que eu não posso usar esse nome, é crime, né? Porque os psicólogos monopolizaram a palavra terapia, né? Eles ficam chateados. Eles monopolizaram, eles como é que é? Quando você compra uma coisa e aquela marca é tua, como é que é o nome daquilo? Patenteou. Eles patentearam a palavra terapia. Mas é um processo terapêutico, apesar de não ser terapia. As pessoas dizem, cara, ninguém nunca me definiu tão bem quanto você, né? E a gente, o Enneagrama tem essa capacidade de você dizer, cara, eu sou isso, eu nunca tinha percebido, né? Eu sou isso mesmo, que coisa. Então me ajudou muito. Por outro lado, ser coach também me atrapalhou no ministério pastoral. Eu soube recentemente que uma igreja estava procurando pastor e ela ventilou, o conselho da igreja ventilou a possibilidade de me contratar, né? Eu disse, não, mas o Michel tá nesse negócio de coach, né? Então não. Eu falei isso com você antes de começar o programa, nem sabia que tinha rolado isso, né? Rolou. Eu fiquei sabendo recentemente. Caramba, Michel. E a gente pode entrar nesse assunto então? Porque, não me leve a mal, por favor. Nunca. Eu vou explicar, vou tentar explicar. Eu tenho um probleminha. Não com coach. Um só? Não, tenho vários, né? Mas assim, eu tenho um probleminha. Vou tirar um. Eu tenho probleminhas com coach, mas não com coach sim.
Mas talvez com a romantização, talvez seja a palavra. O movimento coaching. Isso! Porque, qual foi a minha percepção? Assim, mano, eu sou um cara que eu sou entusiasta quanto à terapia, porque eu acho que é importante, acho legal e tal. Eu acho que o coach, ele não é terapeuta, apesar de ter processos terapêuticos. Eu entendo quando você fala isso, mas ele não é terapeuta, ele não é psicólogo. Pode ser terapêutico, mas não é terapia. Isso, exato. Mas esse movimento de coach, tipo assim, cara, de gente que nunca foi nada e se tornou coach. Gente que não construiu nada e quer ensinar alguma coisa. A questão da utilização do método do coach para venda. Para venda tudo bem, mas para determinar o que eu devo ser, como eu devo ser, você tá entendendo, não? Uhum. Tipo assim, cara, esse movimento coach, por exemplo, eu já fui apontado como pragmático, como acomodado, como medíocre. E eu não gostei. Poderia ser até verdade. Em algumas coisas do que eu fui apontado era verdade. Mas a forma que foi apontada eu não curti, sacou? Então eu criei um bloqueio quanto ao movimento coach, apesar de entender a importância e saber que é legal o trabalho de coach. Conseguiu diferenciar? Consegui. Existe esse movimento coach, talvez essa romantização, ou eu criei um rancinho e acabou? Sim, cara, eu concordo com você, totalmente. A sua colocação para mim é irretocável. A questão é a seguinte, eu acho que o trabalho de coach ele é muito legítimo. E aí a gente encontra, não sei se só no Brasil, algumas distorções. Uma é a ditadura do sucesso e a ditadura da performance. Você tem que performar o máximo possível. Cara, isso é um saco. Pô, é chato pra caraca. De Deus. Me deixa ter preguiça. De boa. Me deixa dar 60% só de mim. Né? Cara, eu amo ficar à toa. Eu amo Netflix. Entendeu? Pô, me deixa quieto, meu irmão. Então, cara, o conceito de felicidade vindo de um cara de coach, Mihaly, na verdade, ele é um professor de Harvard, se eu não me engano, tá? Da linha da psicologia positiva. Eu posso falar rapidamente sobre o que é a psicologia positiva já. É o que o coach se utiliza, tá? Basicamente da psicologia positiva. O Mihaly, ele diz o seguinte: felicidade é autossatisfação. Para mim esse conceito é muito interessante. Felicidade é autossatisfação. Então, se você encontrou a sua felicidade com aquela merrequinha que você ganha e com muito tempo sentado no sofá assistindo Netflix, ok, tá valendo. Tá valendo. Entendeu? Esse é um conceito de Mihaly. O problema é que o coach acha que você tem que dar o máximo de si, e você tem que gerenciar bem o seu tempo, e você tem que ter agenda, e ali você tem que dar... Pô, não, cara, não, minha vida, tô de boa, me deixa quieto, né? Se você tá feliz, né? Se você alcançou a sua satisfação, então beleza, não importa como seja a sua vida. E aí o cara dizer que você é medíocre porque você não se encaixa dentro do padrão dele é um equívoco, entendeu? Então eles construíram um padrão. Qual é a grande questão, cara? Outra que você tocou, né? Os caras que nunca construíram nada e começam a ser coaching. Bom, um monte de desempregado no Brasil foi fazer cursos de coaching, né? E chegou lá, ele descobriu que ele poderia fazer aquilo. E aí ele começou a ganhar dinheiro vendendo a promessa de uma vida bacana, né? O erro do coach, entre outros, é vender a promessa de uma vida extraordinária. Sacou? E você vai olhar para a vida do cara, a vida do cara não é extraordinária. É ordinária. É ordinária, né? Não, ordinária no sentido de ser dentro da ordem, dentro exato, comum, isso, dentro comum, né? Não é extraordinário. Beleza, ordinário, sem ofensa, né? Só que ele está vendendo a promessa de uma vida extraordinária. Esse é o equívoco. Né? E uma outra coisa também que eu discordo muito do coach é a extravagância. A gente viu aí recentemente, né, um cara que lotou um estádio de futebol e como é que ele chega? Ele chega de helicóptero. O helicóptero pousa no heliporto e ele chega do helicóptero até a porta, ele chega de Ferrari, sei lá qual era aquele carro,
né? Isso pra mim, cara, é uma extravagância. É uma extravagância. Sacou? Você tá vendendo ali na imagem uma promessa de que todo mundo vai ter um helicóptero. Alcançar aquilo ali, é verdade. Todo mundo vai ter um helicóptero. Tem um agravante nessa imagem aí que as pessoas estão cantando um hino. Ora vem Senhor Jesus. Me deixa completamente incomodado. Que é um hino que é para Deus e tá mostrando a imagem, mostra uma outra coisa e é muito chocante para mim nesse vídeo aí. O que eu acho que, como esse cara que a gente está falando dele, ele também é cristão, eu acho que ele juntou o coaching e a espiritualidade. Então é possível que o grande público dele seja evangélico. Eu não acho que estão cantando para ele, apesar da música e a imagem virem juntas e ser um pouco chocante. Eu de fato não acho que ninguém está cantando Ora Vem Senhor Jesus por causa dele. Não, mas talvez o público lá, eu também concordo contigo. Mas, ô Michel, a pessoa que trabalha com audiovisual, ela tem noção do que está sendo falado pro que está sendo mostrado. Sim. O público, tudo bem, mas o cara que fez o corte... Foi intencional. Foi intencional. Olhando para quem trabalha com audiovisual, o Filipão trabalha também. Causa emoção, isso vai na mente. Entendi. É uma coisa cognitiva que trabalha no emocional da pessoa. Entendi. Para mim, transpondo esse debate, se era para ele ou não, a grande questão é a seguinte: quando Jesus vem e me abençoa, eu vou ter um helicóptero? Entende? A mensagem é essa, cara. A mensagem é exatamente isso daí. Pô, irmão, a questão é a seguinte: eu não quero que Jesus venha para me dar um helicóptero, ou uma Ferrari, ou para ser melhor, ou para ganhar mais dinheiro, ou para ser mais efetivo no mundo, até porque o mundo jaz no maligno. A gente tem que viver a conduta cristã e entender que é pecador e tem que... Se a mensagem do evangelho e se a santificação, o processo de santificação cristã passasse pela prosperidade, então a gente teria livros e os evangelhos. Jesus ensinaria a gente a prosperidade, mas Jesus não, ele favorece os pobres. Só que a visão que o coach tem do pobre é que o pobre é medíocre. Só pra galera que tá de casa, existe um equívoco quanto à palavra medíocre enorme, né? Porque a galera escuta medíocre, acha que assim, isso é uma ofensa. Cara, medíocre é a pessoa que tá na média, né? É isso, tá? Porque muitas pessoas confundem o significado da palavra medíocre, né? Então o pobre é pobre porque ele não sabe trabalhar, porque ele não sabe usar o melhor potencial dele, porque ele não consegue monetizar os seus talentos. Pô, é isso. Então por que Jesus não fez essa crítica aos pobres? Não, Jesus não fez essa crítica. Pelo contrário, Jesus amou os pobres e falou pra gente ajudá-los. Caraca, cara, então não é possível que a pobreza seja única e exclusivamente falta de competência. E que uma competência que pode ser trabalhada. Isso. Não acredito nisso. Existem outros fatores que fazem com que o cara seja pobre. Pega um Pablo Marçal, né, o coach, e bota ele no interior do Nordeste, ensinando o cara do sertão. Meu irmão, o cara do sertão acorda às 5 horas da manhã todo dia. O cara tem uma força extraordinária. O maluco trabalha até escurecer. O cara não tem final de 60 anos é musculoso pra caramba. O cara não tem final de semana, o cara não tem feriado, o cara não tem folga, o cara acorda às 5 horas da manhã, o cara trabalha duro, o cara junta dinheiro, o cara... E ele vai ser pobre a vida inteira. Por quê? Porque o cara mora no sertão, meu irmão, não chove. Então não tem nada a ver com o cara. Entende? Ele tá dando tudo de si. Tá dando tudo de si. Então existem outros fatores, né, que envolvem a nossa performance, que envolvem a nossa vida, os nossos resultados, que não tem a ver única e exclusivamente com a gente, pô. Né? E eu acho que os coaches precisam ter um pouco mais de humildade, sensibilidade, olhar para o ser humano, né? Eles olham de uma forma muito simplista. Muito simplista. Não, se você fizer o seu melhor, você vai chegar lá. Não vai. Não necessariamente. Né? Existem um monte de outros fatores que a gente pode estar ignorando, pô. Né? E o meu medo dessa geração de coach é justamente virar um Estados Unidos há tempos atrás, que era workaholic, né? Uma galera que estava todo o tempo trabalhando pelo sucesso pessoal, pelo dinheiro, pela riqueza, esquecem da família, esquecem de tudo, só querem saber do seu corpo, da sua mente, da sua bolha, né? Sim. E você se relacionar com o que você projetou e você parar para analisar que não alcançou o que você projetou... Isso, esquece, muito suicídio. É difícil. E eu posso falar por causa própria, porque eu sempre quis, Michel, ser jornalista e trabalhar com esporte. Eu alcancei isso. Então assim, eu já tive sucesso, mano.
Só que a minha cabeça projetou outra coisa. Projetou emissora maior, projetou relevância nacional, projetou bancada, sabe? Projetou beira de campo, amizade com o jogador. Isso eu não alcancei. Festa com o jogador. Isso eu não alcancei. E aí, mas além disso, eu sempre quis trabalhar com isso. E aí eu cheguei no momento que eu falei assim, mano, não alcancei o que eu projetei, alcancei o sucesso no que eu queria, que era ser jornalista e trabalhar com esporte. Pô, mas agora e aí? Tu faz o que agora da vida? Quer continuar buscando o que você queria antes? Falei, pô, não quero mais não. E aí entra um outro processo de se redescobrir, né? Eu tive o prazer de começar um trabalho de treinamento de coach com o Clube do Flamengo, com o Sub-20. E eu sentei algumas vezes com o diretor de treinamento, ele era treinador da galera, né? E a gente almoçou algumas vezes, uma vez no café da manhã ele falou o seguinte, o grande problema dele, ele queria que eu treinasse a cabeça da garotada. Por quê? Eles não queriam estudar. Os moleques de 14 anos de idade, num dos maiores clubes do mundo, né, vivendo ali dentro, treinando futebol, o moleque não queria saber de matemática, de português. Sacou? Ele falou que uma vez falou com um moleque de um percentual que ele ia perder o salário se ele fizesse tal coisa, né, do ajuda de custo que ele tinha, e ele não sabia calcular percentual, né? E ele falou o seguinte, cara, de cada 10 garotos que estão treinando com a gente, apenas 2 vão chegar a se profissionalizar. Olha isso. Apenas 2. 8 de cada 10, 8 aos 18 anos de idade vão descobrir que eles não serão jogadores de futebol. Só que esses moleques não estão no segundo grau, não estão estudando, sacou? Eles perderam toda a infância, a adolescência e parte da juventude sem estudar. Jogando futebol eles não serão. Isso é uma estatística, ponto pacífico, né? De cada 10 garotos que estão hoje nos clubes, apenas 2 vão se profissionalizar. Assustador, né? E não necessariamente no Flamengo, né? Pode ser num time de segunda, terceira divisão. E os garotos, eles têm por líquido e certo, todos os 10 têm por líquido e certo que vão ser jogador de futebol. Quando eles entram para ser jogador de futebol, eles estão se espelhando em quem? No Neymar, no Messi, no Cristiano Ronaldo. Só que, cara, eles não serão necessariamente, todos eles serão o que eles projetam ser? Não. Né? Eles não terão um salário de 2 milhões por mês, né, cara? Não terão. A maioria dos jogadores de futebol tem um salário de 20 mil, 30 mil, 40 mil, e um cara do time deles tem um salário de 500, né, por mês. Só que a galera projeta uma coisa. Eu acho que todos nós somos assim. Quando a gente entra numa profissão, a gente sempre mira o figurão. A gente mira o figurão. Mas quem a gente vai ser de verdade? Quem a gente vai ser de fato? Né, cara? Então existe um nível de frustração comum a qualquer profissão, sabe? Que tem que entrar na nossa conta. E eu tenho que conseguir olhar para o que eu consegui ser na minha área e dizer, cara, eu consegui ser isso aqui é frustrante? Cara, talvez não. Talvez eu tenha que aprender a lidar com o que eu consegui, pô. Né? Com o que eu consegui, cara, o que eu sou, o que eu consegui, o que eu conquistei, tá aqui. Como equacionar isso? Né? Eu acho que o coach não dá conta disso, né? E aí eu acho que entra a espiritualidade. Só um cristão com uma boa visão de espiritualidade, de Bíblia e de vida cristã consegue imputar isso e ajudar o outro a aprender a lidar com as suas limitações, com aquilo que ele conseguiu, né? O coach mediano, né? O que se aprende, não, você pode ser sempre melhor. Cara, isso é destrutivo. É destrutivo, né? Vocês são felizes? Tu é feliz, Filipão, que tu construiu? Sou. Se baseado no que eu vivi, analisando sintaticamente, eu acho que sim, sou feliz. Eu hoje estou baseando minha felicidade em outras coisas e olhando de outros pontos de vista. Durante a minha vida, quando eu estava trabalhando numa das maiores emissoras do país, eu me sentia muito feliz e realizado. Só que eu não tinha vida social, só trabalhava, só servia os outros e não pensava em mim nem na minha família. Mas estava feliz. Você é feliz, Michel? Não.
É mesmo? Sou frustradaço. É mesmo, cara? Que doideira, né, cara? Eu acho que ninguém daria essa resposta. Eu acho que esse é meu diferencial. Eu tenho a coragem de dizer o que ninguém diz. Eu sou frustradaço, brother. Eu não sou frustradaço. Eu tenho um pensamento tipo assim, pô, queria ter vivido o que eu projetei, mas não consegui, mas não sou frustradaço. Eu tenho um problema com daqui pra frente. Aí, tipo assim, caramba, como é que vai ser? Porque eu sempre quis uma parada, hoje eu não quero mais, mas como é que vai ser daqui pra frente? Aí isso me causa um pouquinho de receio, de medo. Mas por que você é frustradaço? Putz, cara, eu sempre projetei ser pastor, né? Estudei a vida inteira pra isso. Me tornei pastor e professor de seminário. Eu sou muito feliz com o que eu me tornei como cristão. Tá? Saquei. As pessoas que eu pastoreei, o que eu fiz por elas. As ligações que você fez, conexões. E posso falar sem medo de estar errando, diante das câmeras, que 99% das pessoas que me conhecem como pastor são muito felizes e bem impressionadas comigo. Bem impressionadas, sem medo de errar. Pô, mano, que irado. Esse é o feedback que eu tenho. Não, mano, que irado. Cara... Eu não quero te interromper. Fala. Não, porque eu acho isso incrível, Michel. Eu acho que falta... A gente já conversou isso com alguém sentado aqui com Manga. Conheço, meu amigo. Ele falou, pô, cara, tem muito pastor que se acha super-herói. E aí não quer falar dos seus problemas, das suas frustrações, suas dores. E, cara... Pra mim funciona ao contrário. Você falar que é frustradaço, eu só te admiro mais. Eu não Sacou? acho. Eu só te admiro mais. Eu falo, mano, porque é isso, mano. Não, eu me acho um merda. Me acho um merda, cara. Vai te amar mais. Quanto mais você falar, ele vai te amar mais. Vai te agarrar. Não vou falar nada. Agora, como pastor, eu acho que eu errei, cometi muitos erros, tá? E algumas pessoas que vão me assim... Quando eu falo isso para as pessoas que me conhecem, dizem, não, você tá errado. Pô, eu sei do que eu tô falando. Eu acho que eu cometi muitos erros, muitos equívocos no caminho, dei muitas cabeçadas. Só, cara, que a experiência, ela é uma professora muito cruel. Ela primeiro te dá a prova, só depois ela te ensina a matéria. Entendeu? Cara, eu queria recomeçar agora. E eu ainda acho que dá para recomeçar, tá? Mas como pastor, eu acho que eu cometi tantos erros que eu cheguei aos 45 anos com os 4 pneus arriados. Hoje eu não tenho força para implementar o que eu acredito, entendeu? O que eu consiga. Talvez eu ganhe força, eu acredito em milagre, eu acho que minha vida não terminou aqui, um monte de coisa, enfim. Mas então, como pastor, eu sou frustrado? Sou frustrado. Eu cometi muitos erros, né? Como coach, sim, não consegui meu helicóptero ainda. Sensacional. O helicóptero não chegou, né? A Ferrari já tá. Pô, já. Nada. Ano passado eu comecei a trabalhar com investimento, né, cara? E a pandemia me quebrou. Eu tive que vender o meu carro ano passado e, enfim, não tenho carro e tal. Então eu tô numa fase que eu tô muito duro. Minha esposa tá com câncer, né? Se você me disser assim, Michel, o que é bom na sua vida hoje? Cara, minha família. Eu tenho um filho e uma esposa que batem um bolão. Que irado. Que fazem tudo valer a pena. E eu tenho muitos amigos. Essa igreja que eu pastoreei e que hoje quem pastoreia é o pastor Del, meu irmão, é igreja. Amém. Eu tenho amigos num nível, brother, que eu acho difícil algum outro ter. Mas muito difícil. Então eu vivo experiência de igreja de verdade. Tem uns 3 ou 4 membros da minha igreja que tem a chave da minha casa. Eu não tenho a chave da minha casa. Eu perdi, não tenho saco de andar com chave. Eu chego e grito minha esposa. Eles têm chave da minha casa, brother. Entendeu? Acesso e chega com pão na mão, vem tomar café. E a gente é muito próximo. Gente que chega junto pra caraca, né? E eu caminho com eles há mais de 20 anos. Né? Então a nossa igreja é uma igreja pequena, mas é uma igreja que bate um bolaço. Pô, meu irmão, bate um bolão. O Del, pastor dessa igreja, o pastor Armando esteve aqui e tal. Então eu tenho amigos que são muito de verdade. E eu tenho uma esposa que é extraordinária e um filho que eu sou fã do moleque, entendeu? Eles me dão muita alegria, né? Agora, profissionalmente falando, não, eu estou muito frustrado. Mas a minha história ainda não acabou. Pô, mas você falar da sua família é incrível, é lindo assim, porque eu falei isso numa outra gravação que eu tive recentemente, que da questão espiritual e tudo mais, que no final de semana que passou eu me coloquei
numa posição de servir mesmo, sabe, pessoas, e eu me senti muito atacado espiritualmente. E atacado principalmente nas minhas emoções. Então eu fiquei meio abalado, com o meu humor meio alterado, sabe? E eu tenho certeza absoluta que isso influencia também a ausência da minha esposa, que ela tá viajando a trabalho, né? E, mano, uma coisa que me faz feliz também é a minha família, assim. Pô, a esposa que eu tenho, o suporte que ela me dá, o clima, a paz que a gente tem em casa, a troca que a gente tem em casa, sabe? Isso. Quando a minha esposa tá em casa, desculpa te interromper, só pra contribuir com o que você tá falando. Não, mas já terminei. Quando minha esposa tá em casa, ela fala muito, né? Então eu quero que ela fique quieta. Mas se ela sair com as amigas e demorar muito a chegar... Pô, cara, a casa tá vazia. Aí eu mando mensagem, meu amor, eu tô com saudade. Tá, aí ela chega e quer conversar. Eu não quero conversar, eu tô vendo minha série. Pô, tu não tava com saudade? Pô, já chegou. Já tá bom, já tá aqui. Né? Só a sua presença já faz a diferença. Isso, mas me deixa quieto pra eu terminar de ver o filme. É verdade. Mas isso é lindo, né, cara? E às vezes eu fico, uma das coisas que eu acabei servindo nesse final de semana foi justamente sobre a questão da família, assim, né? Eu fico pensando, mano, a minha família não é perfeita, pelo contrário, a gente tem treta, a gente treta direto e tal. Óbvio. Normal. Mas, cara, seria tão legal se eu visse mais famílias nesse encaixe, né? Assim. Teríamos tanto menos problemas aí. Sim, sim. Não, é isso. É óbvio que minha relação com a minha esposa tem um monte de problema também, né? Porque a gente acha que a alegria é a ausência de felicidade, né? É a ausência de problema, né? Não é. A conta tá fechando. Não, a conta tá fechando, a gente tá feliz pra caraca. Mas quando eu digo que eu tô frustrado, eu tô num momento muito difícil da vida, né? Pô, minha esposa tá com câncer. Ano passado foi um ano difícil pra caramba, cara. E eu jurava que no final do ano os investimentos que eu fiz iam bem, eu ia conseguir uma grana e a gente ia estar agora no Ceará, né, passeando. Pô, não, aí chega no final do ano, eu continuo duro, minha esposa com câncer. Putz, cara, isso dá uma frustração do caramba, né? Então a gente está enfrentando uma barra, mas eu acho que a gente tem que normalizar e conseguir dizer, não, cara, eu não sou tão feliz não, a vida é difícil pra caraca. É isso, e bate e dói, né? E entender que também a chuva chega, né? Chega, né? O sol não tá todos os dias. Quando tá a chuva, a gente também continua tendo fé, que é o que faz a gente comungar sobre o Evangelho. Tô aqui dando risada. Exatamente. Tô aqui agora dando risada, né? Contando o meu BO. Pô, mas isso é muito legal, cara. Assim, o que você falou aqui, a galera associa que a felicidade e a ausência de problema, né? E às vezes o problema, a dor, ela é tão inerente à vida, e essa dor nem sempre às vezes tem a ver com que é o que as pessoas associam às vezes. A questão de fiz algo certo pra Deus e aí vai dar tudo bem, fiz algo errado, vai dar tudo errado. Na verdade não, as coisas só acontecem, né? Só pra dar um exemplo, cara, acho que a pandemia foi muito difícil pra muita gente, né? A gente já falou algumas vezes gravando aqui sobre a nossa área profissional, foi muito afetada, foi muito difícil. Mas acabou que isso aqui é fruto de pandemia também, de uma ociosidade, e glória a Deus, vamos que vamos. Mas, mano, algumas perdas doem, né? E aí eu tinha um tio que ele era da minha família, lógico, né? Meu tio. Mas ele morava com a minha mãe há 12 anos. E a minha mãe sempre teve uma vida muito difícil, mano. Muito difícil financeiramente falando, assim. Minha mãe é de roça, sabe? Muito complicado, muito difícil. E aí, esse meu tio, ele é tio bastardo. Ele é filho bastardo, sabe? E aí o pai dele era do exército. Patente alta e tal. E ele tinha direito a ganhar pensão porque ele era especial. Então ele tinha 52 anos, que foi a idade que ele faleceu, mas ele tinha a mente de uma criança de 10, por exemplo, sabe? E aí minha mãe com ele lutando para correr atrás dessa pensão. Minha mãe já cuidava dele, ralando pra caramba, suando com um pouquinho, para se virar com um pouquinho que tinha. E aí conseguiu na justiça ganhar uma pensão que a primeira vez na vida deu um conforto para minha mãe. Pela primeira vez na vida. Minha mãe foi morar numa casinha dela, comprou as coisinhas dela pela primeira vez, comprou uma caminha, um sofá, comprou uma televisão, montou a casa dela do jeito que ela queria, coisa linda. 1 ano, Michel. Depois que essa ação na justiça saiu como positivo, meu tio morreu. Caramba. E minha mãe perdeu, porque a pensão não era dela, né? Era do meu tio, minha mãe só era a tutora dele. E aí perdeu. Então minha mãe saiu desse dinheiro, que deu um super conforto pra ela, pra tipo, nada, zero. E o dinheiro só rolou por 1 ano.
Só por um ano. Que foi o tempo que ele ficou vivo. De quando saiu na justiça pra quando ele morreu. Mano, o que entrou de ponto de interrogação na minha cabeça, tipo assim, pô, Deus, por que, mano? Meu tio tá 12 anos com ela. Só foi ele ganhar na justiça o dinheiro da pensão 1 ano. Tipo assim. O meu sogro... Não deu tempo pra minha mãe comprar uma casa pra ela. O meu sogro tem uma crença, no coach a gente chama de crença limitante, né? Ele acha que existe um complô cósmico contra ele, né? Ele é nordestino. Ele diz assim, pô, parece uma coisa. Não sei se você já ouviu essa expressão, parece uma coisa. Parece uma coisa, pra ele significa, cara, quando eu boto a mão dá errado. Pô, mas às vezes a vida não parece uma coisa, cara? Parece. Caraca, meu irmão, o negócio respira, dá errado. Pô, cara, isso é muito ruim, né, brother? Muito ruim. Muito ruim. Mas, enfim, são coisas que dói que a gente tem que levar, né? E essa é a vida. É a vida, é assim, enfim. Vida que segue. Mano, vamos caminhar aqui pro final, Felipão? Vamos. Eu queria entender com o Michel, após o cafezinho dele, como é que a gente pode, hoje, os seus cursos... te achar no YouTube, Instagram, seus contatos. Se alguém quiser fazer coach, tá. A gente quer fazer coach contigo. Entendeu? Então, hoje, no que eu mais estou me dedicando hoje, estou começando a me dedicar, é o meu curso. Eu criei um curso online de teologia, né? O seminário onde eu ensinava teologia, ele fechou. O diretor foi morar na Espanha e tal, enfim, o seminário fechou. E então eu criei um curso de teologia online, né, onde basicamente eu gravo as minhas aulas e posto lá. Eu trabalho muito o Instagram, tá lá Michel Medeiros, né? Então você vai encontrar algumas pregações minhas lá, algumas lives, tá tudo ali, né? E eu vou começar a trabalhar o meu YouTube, legal. Tá? Então eu vou botar as minhas pregações completas, né, no YouTube. Então ali você me encontra. Mas se alguém quer ter mais contato comigo, talvez fosse interessante fazer esse curso de teologia. Você não vai ter ali um curso de teologia sistemática, por exemplo, né? Na verdade, é muito mais cosmovisão cristã, tratando de assuntos que são mais recentes a partir de um ponto de vista cristão. Entendeu? E se a pessoa quiser fazer um trabalho de coach comigo, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que entrar em contato pelo Instagram. Pelo Instagram ela pode entrar em contato comigo, né? Sem problema. As palestras vão voltar, né? Vão voltar. Tem que voltar. O Evandro já foi em uma das palestras. Pô, não, foi irado. Foi irado, foi incrível. Que maravilha. Incrível. Eu não sei nem como eu fui. A Monique que me levou, minha esposa. Não sei se ela já te conhecia. Acho que agora tá ela trabalhava com... Não sei se ela já trabalhava ou só conhecia. Com o Igor, da 360. Sabe quem é o Igor? Não. Igor Siqueira? Não. Então não foi através dele, não. Eu jurava que acho que é por conta do Igor, que acho que o Igor foi nesse dia também. Não sei, mano. Sei que eu fui e foi incrível, acrescentou muito na minha vida. E... Obrigado, tá, mano? Nada, cara. Prazer, tá aqui um papo bonzaço, meu irmão. Irado demais, tá maluco? A gente fica muito feliz, cara. E às vezes eu sou repetitivo pra caramba, porque eu fico muito feliz quando a gente consegue colocar na prática aquilo que a gente planejou antes de começar. Exatamente. Filipão, Michel, eu recebi um áudio hoje, vou te mostrar depois. Um áudio hoje de um conhecido meu, falando assim: pô, Evandro, curto muito o podcast de vocês, porque... Aí começou a falar tudo que a gente pensou, tipo assim, cara, vamos falar de um evangelho fora da caixinha, mostrar o evangelho no dia a dia, não ficar falando de Bíblia, apesar de acontecer, não tem problema, mas a gente quer fazer um outro tipo de um podcast cristão, sacou? Porque quando a gente fala que a gente não quer falar só de Bíblia, é falar sobre comportamento, que você aprende. Exato. E como você aplica isso no dia a dia. Aplica isso. No coach, no estudo coach, de personalidade, né? Como pastor, como ministro de louvor, cantor, que é o Del Cordeiro, e por aí vai. No trânsito, quando alguém fecha. Já falei, no trânsito tá liberado, tá? No trânsito pode xingar, pode bater. Pode normalizar? No trânsito tá normalizado. Não, vamos normalizar. Tá pecando, mas tem que mudar. Brincadeira. É isso aí. Michel, obrigado mais uma vez. Prazer ter você aqui. Agradeço. Galera, mais uma vez um recadinho rapidão. Isso aí. Pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Se inscreva aí no Miló. Isso aí. Ajuda a gente a divulgar.
Beleza? O nosso canal ajuda a gente a crescer rapidinho. A gente podia usar a imagem do Michel também para poder dar uma divulgada, né? Que aí eu vou cortar e vou postar no nosso Instagram. Vamos postar sim. Então, Michel, essa câmera aqui, ó. Pede pro pessoal se inscrever no canal. Galera, se inscreve no canal do Milô Podcast. A gente tá lá e, ó, o negócio é muito bom. Vou pegar esse cortezinho, postar nos stories, postar de Reels. Então, pessoal, é isso. Curta, compartilha, se inscreva, comente. E lembrando que todos os links do Michel também vai estar aqui embaixo. Na descrição, né? é Na isso. descrição, tá bom? Vamos falar o tchauzinho pra câmera 2? Aqui, né? Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu. Grande abraço!